Kardec era maçom? Professor Clóvis Nunes. O senhor falou que Allan Kardec era maçom, ou foi maçom. Pergunto, como pode um espírito tão evoluído fazer parte da maçonaria, onde sabemos que ali estão os espíritos mais rudimentares, materialistas, egoístas, ateus, etc.? A pergunta demonstra um desconhecimento total da maçonaria. Primeiro passo, primeiro desconhecimento absurdo. Ninguém entra na maçonaria se for ateu. Você só é maçom, só é iniciado na maçonaria se você crê em Deus. Se não acreditar em Deus, não entra na maçonaria. Veja que é o preconceito, né? A instituição é estigmatizada. O espiritismo também foi estigmatizado. A maçonaria é instituição de classe, gente. Tem nada a ver com coisa ruim. Os maçons todos são homens de bem. Um dos princípios da maçonaria é a família. Eles todos são filantrópicos. Onde tiver uma maçonaria no mundo, tem filantropia. Tem escola, tem instituição para amparar cegos, deficientes físicos. Eles são beneméritos da sociedade. Grandes revoluções históricas foram feitas pela maçonaria. Grandes seres foram maçons. Mozart foi maçom. Simão Bolívar foi maçom. O grande cubano, maçom, que foi responsável, e um professor fantástico, José Martí. E quando Cuba se libertou, ele disse a grande frase do mundo. Quando perguntaram a ele se ele estava feliz com a libertação da independência de Cuba, ele disse: não, minha pátria é a humanidade. E onde tiver uma nação opressa, eu não estarei feliz enquanto ela não encontrar sua liberdade. Andrada, o responsável pela Inconfidência Mineira, foi maçom. Leon Denis, o grande filósofo espírita, foi maçom até a sua morte. No Brasil, tem milhares de espíritas maçons. Muitos maçons. A maçonaria é a reunião, um encontro que reúne as diferenças. Tem católicos, protestantes, muito poucos, mas tem, espíritas, tem padres maçons ativos, empresários, tem judeus maçons. O único critério exigido para você entrar: crer em Deus. A maçonaria não é ateia. Então, isso é um mero preconceito. Allan Kardec foi maçom antes de ser espírita. O fato é que antigamente no século XIX, aí vai o período da cultura, os maçons tinham um codinome. Eles tinham um pseudônimo. E não se apresentava com o nome original. Do mesmo jeito que Dom Pedro I foi maçom, e a maçonaria foi responsável pela independência do Brasil, foi tudo arquitetado lá, como a revolução também da Bolívia e outros grandes feitos da humanidade, foram conspirados na maçonaria. Tiradentes foi maçom. Tomás Antônio Gonzaga foi maçom. A Inconfidência Mineira toda foi maçônica. Então tem muitas coisas maravilhosas da maçonaria. E o grau 9º da maçonaria é um grau esotérico, onde se tem muito de espiritualidade. Eu não sou maçom, mas conheço a instituição. E fui numa loja maçônica em Curitiba, convidado para uma palestra. Uma loja belíssima, onde eu vi um dos poemas mais incríveis, em uma mesa de granito preto, e uma luz em cima, as letras cravadas no granito, embaixo o relevo branco, e uma caveira perfeita, quase polida, belíssima. Tem gente que não acha beleza na caveira, mas essa era bonita. E na frente da caveira tinha um verso. E você lia assim: ó mortal que aqui me vês, nesse estado em que hoje estou, eu já fui como tu és, um dia serás como hoje sou.
Todo maçom tem o seu túmulo antecipado, devidamente cadastrado, para saber onde vai ser sepultado. Eles acreditam na vida após a morte. Eles chamam de Grande Oriente Eterno. É claro que a instituição toda é simbólica. A maçonaria foi a guardiã do conhecimento humano na época que você não tinha como se libertar das opressões, não tinha direitos. Ela foi a instituição que guardou direitos, que garantiu a defesa das pátrias, os direitos civis, garantiu muita coisa útil. Então eu sei que a pessoa está no senso comum da maçonaria, que pensa que lá tem um bode preto, que eles fazem culto ao demônio. Também já pensaram isso no Espiritismo. Ainda tem gente que pensa hoje em dia. Então, é importante conhecer isso. A pergunta, de qualquer forma, revela a necessidade de conhecer. Quando Allan Kardec se tornou espírita, ele ficou sendo um maçom adormecido. Porque não existe ex-maçom. Você, quando não passa a frequentar, você é chamado de maçom adormecido. Eu estudei, durante 6 anos, fenômenos paranormais dentro da ordem maçônica. Tem muitos fenômenos lá. Que é uma instituição milenária e guarda muita coisa interessante. E é uma instituição benemérita, que merece todo o nosso respeito, nosso aplauso e consideração. Claro que tem os maus maçons, mas também tem os maus cristãos, tem os maus espíritas, tem os maus padres, né? Tem os maus profissionais, tem os maus médicos, tem os maus advogados. Isso não macula a instituição. É um crime da estrutura humana. É um defeito humano que está em todas as posses e em todos os lugares. Então, Allan Kardec foi maçom, frequentou a loja de Leon Denis e os princípios que estão lá na Gênesis, aquelas frases portentosas de Deus, o grande arquiteto do universo, isso é maçônico. A ideia de trabalho, solidariedade e tolerância é maçônico. O princípio, o lábaro da Revolução Francesa, de igualdade, liberdade e fraternidade, é maçônico. Vem da maçonaria. Eles trouxeram e Allan Kardec incorporou. Na Revista Espírita, o espírito de Jacques Demolay se comunica, evocado na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, e sugere que o Espiritismo faça uma aliança com a franco-maçonaria francesa e com a maçonaria europeia, para expandir a doutrina na divulgação pelo mundo. E essas comunicações de Jacques Demolay, que é um mito da maçonaria, que foi um personagem templário, porque a maçonaria remonta ao tempo dos essênios, é uma instituição, portanto, milenária, trouxe essa abordagem que está na Revista Espírita. Quando eu fui ao Japão pela primeira vez, eu levei um fato paranormal maçônico que aconteceu na estação de Gez, em Paris. Eu pesquisei esse caso na Rua do Lavradio, na Biblioteca Maçônica, no Rio de Janeiro, que é uma das bibliotecas mais ricas do Brasil. São vários andares repletos de livros que estão esgotados, verdadeiras preciosidades do conhecimento literário em língua portuguesa. Só tem livro bom, portentoso. A história de Valdomiro Lorenz, que eu acabei de contar há pouco, eu li na Biblioteca Maçônica, comentava aqui antes da pergunta, Valdomiro Lorenz era maçom. E era espírita, e médium, e professor de Esperanto. E o maior filantropo que tinha na época. E eu descobri nessa biblioteca uma história poderosa. Como eu ia para o Japão pela primeira vez, eu queria chegar com um fato interessante. Entrei na Rua do Lavradio e subi na biblioteca para pesquisar uma outra coisa. Encontrei um fato espetacular. Quando Franklin Roosevelt quis jogar bomba em Hiroshima e Nagasaki, o presidente americano, que era pastor protestante e cristão, pediu o apoio da maçonaria. Porque a maçonaria até hoje tem muita força no mundo. Só no Brasil, o Grande Oriente, que são duas potências, a Grande Oriente tem mais de 2.300 lojas. Você tem a Grande Loja e tem o Grande Oriente.